o healing tem algumas coisas importantes. Primeiro, que é a questão de que você considera todas essas dimensões do ser humano. Não importa, não é? Mas o físico, o etérico, o astral, o mental e essa questão ligada com a espiritualidade, né? E a metodologia permite que você trabalhe com tudo isso sem necessariamente estar dominando tudo isso, porque ninguém sabe o que é que tudo isso, para ser bem honesta, o que é que tudo isso envolve, né? Eu tenho 42 anos trabalhando e posso dizer a você, eu tenho muita experiência, mas tem coisas que eu desconheço dentro dessa área que é ampla, né? Então, assim, essa metodologia permite isso, que você faça, sejam exercícios, práticas ou meditações, que promove, quer dizer, o que eu faço às vezes é testemunhar, entendeu? Que promove essa possibilidade das coisas irem se ligando dentro da pessoa e ao redor dela, né? Que é esse campo energético, que é conhecido como aura, que é um termo que eu não uso muito, mas enfim. E essa questão dessas dimensões todas, a outra coisa que eu acho que eu também pude observar é como aos poucos tudo isso vai se combinando. Então, assim, a definição do equilíbrio para esse trabalho não é aquela ideia do eu me equilibrei, então as coisas, nada ideal, nada é muito dinâmico, porque assim, se a gente olha uma para a outra, você está tendo um efeito em mim, eu estou tendo um efeito em você. Isso modifica a minha aura e modifica a sua. Às vezes modifica algum sentimento no meu corpo, alguma sensação. Então é um dinamismo enorme, né? Então assim, eu poderia dizer assim que o trabalho do healing envolve considerar todas essas dimensões, né? Trabalhar com elas de uma forma bem aberta, bem livre, sem necessariamente dominar tudo isso, né? E o principal, se eu puder dizer assim, o principal, se você perguntar assim, qual é o objetivo disso, é essa questão da integração, né? Dessa coerência que acaba sendo, vamos dizer assim, não é nem sendo criada, a coerência começa a existir. Você se dá conta que você tem mais coerência energética, mais coerência na sua vida, mais coerência na sua relação, nas suas relações. Então, assim, é isso. Agora eu tenho que trazer um outro ponto que eu não sei se vale a pena, mas para mim é muito importante. Que tudo isso acontece não porque você faz pensamento positivo, porque você é poderoso e usa a mente dessa ou daquela forma. Tudo isso acontece porque a gente está trabalhando com uma coisa que se chama energia. E energia tem uma inteligência, uma sabedoria tremenda. Então, assim, ela é soberana nisso. Então, na verdade, a maior parte do trabalho não é você fazer nada, é você encontrar meios de se entregar a essa energia que é sua, a esses vínculos energéticos que são seus. E a energia faz o trabalho. Então, não é porque você pensa desse jeito, medita daquele, porque você tem essa ou aquela, entendeu? Isso é muito importante para mim, porque é um trabalho muito mais de entrega do que de um fazer, né? Então isso também é importante. E a outra questão, a terceira e última que eu queria colocar, que eu acho que é importante, é a relação com a sua espiritualidade, né? Não é uma relação religiosa, não tem nada a ver. Aqui frequentam pessoas de todas as religiões, de todas as culturas, na verdade, porque eu trabalho em muitos países. Mas a conexão que você tem com o que quer que seja para você a sua espiritualidade, seja Deus, seja a fonte, seja o orixá, o que quer que seja, isso está por trás de todo o movimento da sua energia. Então, assim, eu não faço nada com a sua espiritualidade, nem coisa de cima nenhuma, eu não sou nenhuma autoridade nesse sentido, e assim, eu acho que é uma área tão sagrada que, como se diz assim, eu menciono algumas coisas, mas é uma área entre você e você mesma ou essas outras dimensões. Mas isso está por trás de como você se move, isso está por trás de como você pensa, isso está por trás do que você acredita, e tudo isso é determinante do movimento da sua energia. Então não é que você possa fazer exercícios e ficar equilibrado, entende?
tudo isso, todo esse pano de fundo faz parte do trabalho, embora a gente não precisa ficar falando, nem interpretando, entende? Mas é uma condição sine qua non, porque assim, a energia da gente se move a partir do que a gente é, das conexões que a gente tem, dos vínculos que a gente tem, né? Não é uma coisa assim, perdida, solta ou dentro de uma ilha que você vai e faz um trabalho com energia, então isso e aquilo acontece, entende? Eu acho que isso é muito importante para mim, porque me dá muita liberdade, né? Eu acho que coloca tanto eu como as pessoas num lugar mais correto, num lugar humano, né? Então assim, a gente não tem poderes de nada, né? Então assim, você vê que a gente se diverte muito, a gente tem muito bom humor, dá risada, porque realmente é a vida, entende? Então isso eu acho que é importante, porque eu pessoalmente acho que é a força transformadora, entende? É a sua vinculação com essas outras dimensões. Mesmo que você não tenha palavras, porque a gente não fica falando sobre isso, né? A gente fala da metodologia, da parte mais, né? Mas são esses 3 aspectos que eu acho que tem uma relação muito profunda com esse trabalho. Para mim, né, eu só posso dizer isso assim com a minha experiência, é um princípio organizador, ou seja, é a energia que organiza a formação do ser humano, todo o processo embriológico dele, né? Assim, né, na barriga da mãe, etc, e que vai organizando todo o processo de vida de alguém até a morte, né? Então, para mim, é um princípio organizador. Eu não sou física, né? Então, não posso falar do ponto de vista da física, né? Embora eu tenha estudo um pouco, leio, etc. Mas, para mim, é realmente assim, é o princípio organizador da vida, né? E de tudo que é vivo. Então, assim, a gente utiliza, claro, o contato com o corpo físico, que é fundamental, é a base, né, como instrumento de expressão. A gente utiliza, claro, a voz, né? A gente utiliza relaxamento. Relaxamento é a base de todo o processo energético, né? Respiração, cores, né, ou vibrações, som, né? Ou seja, alguns, eu sou muito exigente com música, eu não uso música assim de qualquer jeito, mas assim tem alguns, eu tenho contato com alguns músicos que realmente trabalham com essa vivência, que foram colegas meus, né? Quando meu professor era vivo, e que tem efeitos específicos, né? Então assim, o som, né? Deixa eu ver o que é mais. Os chakras, porque assim, eu estudei inicialmente muito do corpo físico, né? Anatomia, fisiologia, e na aprendizagem com Bob, que foi meu professor durante 30 anos, era realmente um estudo do processo energético, né? E de tudo que isso envolve. E os chakras, não é porque os chakras são orientais ou não tem essa coisa mística, mas são áreas de acúmulo energético que claramente manifestam diferentes dimensões de consciência, né? Então esses chakras são bem importantes no trabalho nesse sentido, porque se faz um contato com o chakra e a partir daí você tem sensações, pensamentos, memórias e reações físicas. Às vezes você faz um contato com uma área dessa, você se sente muito bem ou você vomita, tem diarreia. Eu lembro de um grupo, um dos primeiros que eu fiz quando eu voltei para o Brasil. Foi inédito. O grupo inteiro teve diarreia. E diarreia forte, né? E claro, você pode perguntar o que é que isso significa. Isso significa, né, algum nível de liberação de coisas que estavam presas aí no organismo, porque, né, expelindo coisas que, né, então assim, ficam gripados, infecciona a garganta, quer dizer, eu tô falando tudo isso, mas é só para contrabalançar, também se sentem muito bem, você viu aí como as pessoas se sentem, mas realmente tem muitas reações, muitas, físicas, justamente porque os chakras
eles têm uma conexão direta com o sistema nervoso, né? Além desses níveis de consciência. Então, quando você faz um contato com um chakra, que na verdade eu uso muito o físico com isso, esses chakras se conectam com o sistema, né, diretamente com o sistema nervoso e áreas do corpo físico, não só uma. Por exemplo, nesse livro que eu estou lançando, né, eu fiz uma tabela para facilitar um pouco, uma tabela dos chakras com as áreas, com o som específico, taranã, taranã. Fiz uma tabela, nunca tinha criado uma tabela, eu achei que era a maneira mais fácil para as pessoas terem uma visão sem grandes, entendeu? Sem grandes... Enfim, tem um outro aspecto que eu acho que é bem importante. Todo o trabalho está assentado na estrutura de polaridade do ser humano, né? Lado esquerdo, lado direito, em cima, embaixo, no meio, né? Não só fisicamente falando, mas também emocionalmente falando. A gente trabalha muito com essa questão de o que é equilíbrio de polaridade, né? Que a gente aprendeu quando criança, essa coisa de escolher um lado ou escolher outro, quando na verdade a polaridade ela existe para criar movimento entre um lado e outro. Então, vamos dizer assim, o equilíbrio de polaridade seria relacionado com movimento e não com coisas estáticas, né? E a gente utiliza tudo isso dentro de uma metodologia que usa exercícios, meditações e práticas, né? E a diferença entre exercícios e meditações é que a abrangência da meditação é mais ampla a nível de consciência do que os exercícios têm funções, pelo menos alguns deles específicas. Isso aqui pode ser bom para isso, porque assim, eu digo pode porque cada pessoa é cada pessoa, então tem efeitos diferentes nas pessoas. Nunca tinha pensado nisso. Me pegou de surpresa. Eu me vejo compartilhando e trocando com as pessoas. Tudo bem, eu tenho uma posição que eu ensino, etc. Mas eu vejo que é uma troca, eu recebo muito, né? Eu dou muito, mas eu recebo muito. Então isso também para mim faz parte. E talvez o que eu espero é que as pessoas encontrem com esse trabalho, né? As pessoas que se sentem identificadas, que elas encontrem meios de ganhar mais liberdade. Liberdade de expressão, né? Liberdade no trabalho delas, liberdade nas relações, né? Talvez seja realmente a coisa que eu nunca tinha pensado, mas talvez seja o que eu espero, né? E claro, a coisa da relação humana, né? Desse reconhecimento que nós somos humanos, e a coisa mais importante é essa troca, né? De humano para humano, né? Então, por exemplo, eu não considero essa coisa de que uma pessoa é mais desenvolvida do que a outra, de forma alguma. A gente tem experiências diferentes e essa troca é muito enriquecedora, né? Às vezes a gente se olha e vê que somos muito parecidos com experiências distintas, né? E a fala de uma pessoa ajuda a outra, ajuda a outra. Então essa troca que a gente faz, né, das partilhas nos grupos, é tão importante quanto o meu trabalho.